tarde, turma. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos dar início à nossa aula de gramática hoje, certo? Com os substantivos. Vamos só refrescar um pouquinho a memória de vocês sobre o que é o substantivo, né? Que a gente pode dizer que esses substantivos, eles são palavras que vão estar nomeando seres, lugares, qualidades, sentimentos, nações, tá? E entre outros. Eles podem ser flexionados em gênero, tá? Feminino, masculino, como também em números, tá? Conforme aí o singular e plural. E em grau, tá, gente? Como aí o diminutivo, o normal e o aumentativo, tá bom? Conforme essas características, tá? Os substantivos, eles podem ser classificados em 9 maneiras distintas, tá? Simples, composto, primitivo, derivado, abstrato, coletivo, concreto, comum, próprio, tá? E dando aí continuidade à aula passada, hoje trataremos de analisar os seguintes substantivos: o abstrato, o concreto, o coletivo, o comum e o próprio, tá bom? Então, os substantivos abstratos, tá? São palavras que designam, tá? Seres em existência própria, tá? Então, nunca esqueçam disso. Os substantivos abstratos são palavras que designam seres sem existência própria, que dependem de outros seres para existir, tá? Os substantivos abstratos, aqueles que indicam qualidades, nações, estados, ações, sentimentos e sensações de outros seres, tá? São palavras que designam conceitos, tá? Conceitualizações abstratas e realidades imateriais. Aí vamos para o exemplo para que vocês possam entender melhor. Os substantivos abstratos, aí a gente tem quanto à qualidade, tá? Honestidade, bondade, beleza, educação, feiura, maldade, crueldade, amabilidade, tá? Quanto a nações, em tamanho, peso, altura, grandeza, dimensões, comprimentos, grossuras, porte, espessura, tá? Que dá aquela ideia de noção dessas características aí. Estados, aí eu tenho se é velho, se é infantil, se é pobre, se é riqueza, se é doença, se é cansaço, se é ilusão, se é delírio, tá? Ações, eu tenho arrumação, viagem, crescimento, compra, corrida, utilização, organização, investimento, giro, tá? Sentimentos, eu tenho saudade, amor, alegria, raiva, orgulho, inveja, vergonha, desconfiança, tá? Sensações, fome, sede, calor, frio, enjoo, incômodo, bem-estar, tá? Então, todos esses daí são substantivos abstratos que vão estar caracterizando e indicando cada uma dessas situações, tá bom? O substantivo abstrato e o substantivo concreto. A distinção entre abstrato e concreto, né, é feita habitualmente da seguinte forma. Como é que a gente sabe? O substantivo abstrato depende de outras coisas para existir, tá? Por exemplo, noções. Eu tenho um tamanho, então eu preciso ter algo para que ele possa existir, para que eu possa estar me referindo ao tamanho dele. Ou um sentimento, né? Eu preciso ter algo para demonstrar esse sentimento. Já o substantivo concreto tem existência própria, tá? Então, essa é a diferença. O concreto tem existência própria e o abstrato depende aí de outras coisas para poder existir, tá bom? Inteligência é um substantivo abstrato. A inteligência não existe por si só, né? Ela depende de outro ser, como um professor, para ser observada. Todos admiravam a inteligência do professor. Então, aí a gente tem quem? Inteligência. Mas a gente precisa de quem para caracterizar e para dar essa informação? Do professor. Precisa de outra coisa para poder existir.
E o professor é um substantivo concreto, né? Porque um professor existe por si só, independente de suas características e da existência de outros seres, né? O professor é inteligente, então o professor ele existe, não precisa de outro ser, tá? Substantivos que são abstratos ou concretos conforme o uso, né? Atualmente se defende aí que a existência de diferentes graus de concretude e abstração, contrastando aí com a anterior ideia de oposição entre os substantivos, tá? Abstratos e concretos. Conforme o contexto frásico em que ocorrem, os substantivos eles podem ser mais ou menos abstratos ou concretos. Por exemplo, transporte para ser um substantivo abstrato. Não será fácil fazer o transporte de toda esta carga. Então, a ação aí vai ser igual a abstrato, tá? Quem é a ação? O transporte, né? Transporte também pode ser um substantivo concreto, tá? Seu transporte já chegou. Então, transporte ele pode se referir a um objeto concreto, tá? Então, ele tanto pode estar fazendo referência a um abstrato quanto ao concreto. Vai depender de como que ele vai vir empregado e qual a sua função dentro da oração, tá bom? Então, em cima nós temos, não será fácil o transporte de toda essa carga, então transporte aí é algo abstrato. E seu transporte já chegou, eu tenho um objeto, então ele é concreto, tá? Substantivos concretos são palavras que designam seres com existência própria, tá? Que existem independentemente de outros seres, tá? São substantivos concretos, substantivos aí que indicam objetos, pessoas, animais, tá? Vegetais, minerais, lugares. Também são substantivos que indicam seres inexistentes no mundo real e seres fictícios e imaginários, cujo conceito aí é do conhecimento comum, como as figuras folclóricas e mitológicas. Exemplos de substantivos concretos. Aí nós temos objetos, que pode ser mesa, colher, televisão, a gente tem frutas, banana, uva, maracujá, plantas, samambaia, capim, pé, animais, cachorro, gato, cobra, pessoas, mãe, pai, mulher, menino, seres imaginários, bruxa, diabo, duende, fenômenos, né? Noite, dia, chuva, lugares, Rio, São Paulo, Campina, tá? Os substantivos concretos e substantivos abstratos. Tradicionalmente, substantivos concretos e substantivos abstratos são diferenciados da seguinte forma. Substantivos concretos têm existência própria, como eu falei para vocês, e os substantivos abstratos dependem de outro para existir, tá? Menina é um substantivo concreto. Uma menina existe por si só, independente de suas características e existências, não é verdade? A menina é alegre, então ela não depende de outros seres. Alegria é um substantivo abstrato. Alegria não existe por si só, ela precisa ter algo para que ela se torne concreta, né? Para que ela se torne aí e faça relação. Então, ela depende de outro ser, como a menina, tá? Para ser observada, a alegria da menina é contagiante. Então, a alegria dependeu aí do concreto menino, tá? Os substantivos que são concretos ou abstratos conforme o uso, tá? Atualmente é definida aí a questão dos graus, tá? Do substantivo, abstração, a ideia de oposição. Mas aí a gente vai observar, como eu falei para vocês, sempre o contexto em que esses substantivos eles vão estar inseridos, tá? Ele tanto pode exercer função de concreto quanto de abstrato, a mesma palavrinha. Bom, imagem pode ser um substantivo concreto. A imagem do leão será emoldurada, objeto concreto. A imagem também pode ser um substantivo abstrato. Qual a imagem que você tem dela, né? Então, observe que essa imagem aí é algo que é uma noção. Então, me dá uma ideia de abstrato, tá?
Substantivos próprios são palavras que designam especialmente, tá? Seres individuais e específicos, particularizando-os dentro da sua espécie, distinguindo-os dos restantes, tá? Então, são escritos com letra maiúscula sempre. Eu ainda pego alunos escrevendo o seu próprio nome com letra minúscula. Seu nome é próprio, embora existam vários João na vida, várias Marias, mas é próprio. Então tem que se iniciar aí com letra maiúscula, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, exemplos de substantivos próprios, a gente tem aí pessoas, Flávia, Ricardo, Felipe, Tiago, nomes de rios, Amazônia, Tietê, Nilo, Sena. Nomes de animais, Rex, Bolinha, Riff, Bidu. Então, se você tem um animal, também deve escrever o nome dele com a inicial maiúscula. Nomes de cidades e países, tá? Brasil, Londres, Europa, Curitiba. Nomes de festividades também, tá? Natal, Carnaval, Páscoa. Nomes de entidades, como Organização das Nações Unidas, Ministério da Previdência Social, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, tudo isso são nomes que caracterizam uma propriedade, são próprios, individuais, então precisam necessariamente estar inscritos com a inicial maiúscula, viu? Então, você que está aí ainda no primeiro ano, escrevendo seu nome com letra minúscula, vamos mudar isso aí, tá? Porque o Enem, ó, vai puxar a orelha de vocês. Olha só. Aí a gente vai para o substantivo próprio, tá? Que dentre os diversos tipos de substantivos próprios, distingue-se aí principalmente os substantivos comuns, tá, gente? Que designam aí os seres de forma genérica, sem especificar, tá bom? Distinção entre os substantivos próprios e os substantivos comuns. Meu cachorro se chama Floquinhos. O substantivo próprio aí vai ser quem? Floquinhos. Substantivo comum, cachorro, tá? Meu irmão Bruno vem me visitar amanhã. Substantivo próprio, Bruno. Substantivo comum, irmão. O Rio de Janeiro será sempre a cidade do meu coração. Então, o Rio de Janeiro, tá? Vai ser quem? Substantivo próprio. Cidade, substantivo comum, tá? Substantivos comuns são palavras que designam genericamente para especificar seres de uma mesma espécie, tá? Cachorro, irmão, cidade, tá? E, sobretudo, eles partilham características comuns, tá? Cidade, características comuns. Irmão, né? Cachorro, gato, certo? Eles devem ser escritos em letra minúscula, diferente do substantivo próprio, tá bom? Exemplos de substantivos comuns que designam pessoas, a gente tem menino, criança, mãe, pai, homem, mulher. Designam frutas, banana, uva, maracujá, goiaba. Designam objetos, garfo, faca, computador, cama. Designam lugares como país, cidade, planeta, município, bairro. Designam animais, cachorro, gato, cobra, tatu. Designam acidentes geográficos, rio, baía, montanha, serra, vulcão. Designam plantas, girassol, mamiqué, samambaia, capim. Designam fenômenos, noites, dias, chuva, brisa. E designam seres imaginários, como fada, bruxa, duende, tá? Sereia. Substantivo próprio e comum, tá? São diversos tipos de substantivos. Os substantivos comuns distinguem-se aí principalmente dos substantivos próprios, tá? Que designam os seres de forma específica, individualizando-os dentro de uma espécie. Distinção entre os substantivos comuns e os substantivos próprios. O Brasil é um país extremamente bonito, então tem um substantivo aí comum, que vai ser país, e eu tenho um substantivo próprio, que vai ser Brasil. Saturno é um planeta fascinante.
planeta vai ser um substantivo comum e Saturno, substantivo próprio. O rio Amazonas tem quase 1.000 quilômetros de extensão. O rio vai ser comum e Amazonas vai ser próprio, tá? Então, esse assunto não é complicado, tá? Só basta vocês darem uma olhadinha nas regrinhas, certo? E parece bobo, né? Assunto bobo de fundamental, mas é bom a gente revisar, porque, querendo ou não, quando a gente está redigindo os nossos textos, escrevendo, né? A gente acaba trocando aí e se embananando um pouquinho nos substantivos, que é muito comum. Então, é importante a gente estudar todas essas áreas para a gente pôr em prática na nossa escrita e aperfeiçoá-la, né? Então, vocês têm um exercício aí, tá, gente? Um exercício de questões para análise na aula e vocês também têm um exercício de fixação. Vocês irão entregar esse exercício até o finalzinho da aula. Quem não conseguir entregar, tá? Vocês têm até às 5 para estar enviando para mim, tá bom? Então, ótimo final de dia e até a próxima aula.